hoje é trabalhar com isomeria, né? Eu vou ver a parte de isomeria plana e conformacional, e o professor Bechara vai ver a parte de isomeria espacial. Então, vamos começar com a isomeria aqui. Então, a definição primeiro. A isomeria, pessoal, é um fenômeno que ocorre comumente na química orgânica e raramente na química mineral, mas existem casos de isomerismo na química mineral, né, mas não é tão comum quanto na química orgânica. E por conta desse fenômeno da isomeria, é que nós temos uma quantidade de compostos orgânicos formas, propicia o fenômeno da isomeria. E o que é isomeria? A isomeria é quando eu tenho compostos diferentes, como esses aqui, né? São dois alcanos, mas são diferentes, um tem cadeia normal, outro tem cadeia ramificada. Mas se você for ver, ele tem algumas coisas em comum. Primeiro, os dois têm a mesma fórmula bruta. Então esse cara aqui é o butano, esse cara aqui é o isobutano, ou metilpropano, né? São compostos diferentes com a mesma fórmula bruta ou molecular. Toda vez que eu tenho compostos diferentes, mas que possuem a mesma fórmula bruta ou molecular, eu tenho um caso de isomeria. Agora, além da mesma fórmula bruta ou molecular, eles têm a mesma fórmula mínima. A fórmula bruta é C4H10. A fórmula mínima é a menor proporção entre os átomos de uma molécula. Então, se eu simplificar, assim, simplificar por 2, né? Dá 2, 10 por 2 dá 5. Então, os dois têm a mesma fórmula bruta, vão ter a mesma fórmula mínima. Como tem a mesma fórmula mínima e a mesma fórmula bruta, vão ter a mesma composição centesimal. Se nós calcularmos em massa a percentagem de carbono e de hidrogênio, vai dar esse valor aqui. E essa composição centesimal, ou fórmula percentual também, é igual para os dois, já que os dois têm o mesmo número de átomos de carbono e de hidrogênio. E além da mesma fórmula percentual, eles vão ter também a mesma massa. Se tem os mesmos átomos, né, quando você calcular a massa molar dos dois, vai dar 58 gramas por mol. Então, sempre que tu tem um par de isômeros, ou um trio, podem ser vários, né, eles vão ter essas características em comum. A mesma fórmula bruta, a mesma fórmula mínima, a mesma composição centesimal e a mesma massa molar. Entretanto, são compostos o quê? Diferentes, né? A diferença aqui é a cadeia carbônica deles. Tá? Então, esse é o conceito de isomeria. Então, aqui eu tenho uma questão logo para a gente pensar. As substâncias de fórmula têm diferentes. Se você olhar, esse cara aqui é um álcool, onde a hidroxila está no carbono 1. Esse cara é o 1-propanol. E aqui eu tenho um éter, né? É o metoxietano, ou éter metiletílico, né? Então aqui eu tenho um álcool, aqui eu tenho um éter. Mas se você perceber, os dois têm a mesma fórmula molecular. Tem 3 carbonos, aqui também tem 3. Tem 8 hidrogênios, ó. 3, 5, 7 com mais um 8. 3, 5 com 3, 8. E tem um oxigênio. Então, o que eles têm de diferente? Bom, eles têm a mesma fórmula molecular, a mesma fórmula mínima, a mesma composição centesimal, a mesma massa, a diferença é a cadeia. Esse tem uma cadeia normal, homogênea, perdão. Esse tem uma cadeia heterogênea, porque tem um heteroátomo do éter aqui. Então, a diferença entre eles está na cadeia carbônica. Aqui eu tenho uma outra questão. A sinal alternativa que indica um par de isômeros. Qual é a condição para que 2 compostos sejam isômeros? Tem que ter a mesma fórmula molecular, né? A mesma fórmula mínima, etc, etc. A gente vai logo pela fórmula molecular, que é mais fácil. Então, se você olhar esse composto aqui na letra A fórmula molecular dele é C2H6. Tem 2 carbonos e 6 hidrogênios. E esse aqui é C3H8. Então, como tem fórmulas moleculares diferentes, não são isômeros. Para serem isômeros, tem que ter a mesma fórmula molecular. Na letra B, eu tenho aqui um aldeído, né?
A fórmula dele é C3H6O. E aqui eu tenho uma cetona. A fórmula dele é C3H6O. Como tem a mesma fórmula bruta ou molecular, que são compostos diferentes, eu tenho um par de... Sempre que falar em isomeria, basicamente tu tem compostos diferentes que têm em comum a mesma fórmula molecular, também chamada de fórmula bruta. Classificação da isomeria. A isomeria tem uma classificação. A espacial pode ser geométrica ou ótica. A espacial vocês vão ver no segundo tempo com o professor Bichara. A gente vai dar ênfase hoje aqui, na minha aula, em isomeria plana, também chamada estrutural, ainda chamada constitucional. Beleza? O que é uma isomeria plana ou estrutural ou constitucional? É aquela em que tu consegue diferenciar os isômeros apenas olhando a fórmula estrutural plana. Então aqui você olha a fórmula estrutural plana desse cara, é um álcool, aqui é um éter. Os dois têm a mesma fórmula bruta, 2H6O. Né? Diferentes fórmulas estruturais tênue a diferença. A fórmula plana dos isômeros é igual. Você só consegue perceber a diferença se escrever a fórmula espacial, que é a segunda parte da aula de hoje com o professor Bichara. Aqui outro exemplo. Entretanto, eles têm a mesma fórmula bruta, C3H6. Dá para perceber claramente que são compostos diferentes, apenas olhando para a GLP, gás de efeito de petróleo, que é largamente utilizado como combustível doméstico, pode ser considerado como constituído por uma mistura. Então, o butano tem também fórmula molecular C4H10, né, para ser isômero do butano. Então, o ciclo butano é esse cara. Se você for ver a fórmula dele, vai dar C4H8. Tem 4 carbonos e 8 hidrogênios. Não é isômero do butano. Está dando, eles são isômeros, letra B. O isômero plano do etanol. O etanol tem fórmula C2H6O. Né? Então vai ser, tem a mesma fórmula bruta ou molecular do etanol. Na letra A eu tenho C2H4. Né? Só tem 4 hidrogênios. 2 com mais um, H4. Só tem um carbono. Tá? Na letra C, eu tenho C2H6O. Né? São compostos diferentes. É um álcool, isso aqui é um éter. A letra C, de função ou química. A isomeria te diz a diferença entre os isômeros. Então, para ser isômero plano de função, tem que ter a mesma fórmula bruta e diferente, mas sempre tem que ter a mesma fórmula bruta. Para ser isômero de função, tem que pertencer a funções diferentes. E tem alguns exemplos clássicos na química orgânica.
São esses exemplos. Éter com álcool, aldeído com cetona. Aqui eu tenho um álcool e um éter, né? E os dois têm a mesma fórmula bruta, C2H6O. Né? Mesma fórmula bruta, pertence a funções orgânicas diferentes, isômeros polidos e uma cetona. Mesma fórmula bruta, diferentes. Então, são isômeros planos de função. Aqui eu tenho um éster e um ácido carboxílico. O éster, C3, funções orgânicas diferentes, isômeros planos de função. Mais um exemplo. Aqui eu tenho um fenol, hidroxila ligado em carbono. Professor. Agora do meu celular, que a internet está muito ruim aqui mesmo. Vamos tentar de novo. Inclusive o áudio ficou melhor agora, roteando do celular. Que bom, vamos ver se eu consigo. Vou desativar minha câmera aqui e vou colocar ela para de novo. Já ficou visível o slide. Eu estava nesse slide aqui. Vocês estão me acompanhando até aí ou eu volto um pouquinho? Estão me ouvindo? Estamos sim. Deixa só o pessoal opinar aí se dá para seguir daqui. Isomeria plana de função. Sinalizaram já com o positivo aqui. Acho que pode seguir daí. Tá, ok. Vou falar rapidamente aqui. Acho que a gente foi quando começou a falhar, né? Então, na isomeria plana de função, os isômeros, como toda isomeria, tem que ter a mesma fórmula bruta. E a diferença é a função orgânica que pertence ao par de isômeros, né? Ou o trio, pode ser mais de um, mais de dois, mais de três. Os principais casos são entre as funções éter e álcool. Por exemplo, aqui eu tenho um éter e aqui eu tenho um álcool. Né? Pertencem a funções orgânicas diferentes. É importante saber funções orgânicas, então, né? Mas tem a mesma fórmula bruta. Os dois são C2H6O. Igual fórmula bruta, diferente função, isômeros planos de função. Outro caso comum de isomeria de função é aldeído com cetona. Aqui eu tenho um aldeído de fórmula C3H6O, e aqui eu tenho uma cetona de fórmula C3H6O. Né? Pertencem a funções orgânicas diferentes, mas têm a mesma fórmula molecular. E eu tenho ainda um caso também bem comum entre éster e ácidos carboxílicos. Então, aqui eu tenho um éster de fórmula C3H6O2 e aqui um ácido carboxílico, também de fórmula C3H6O2. Né? Mesma fórmula bruta, mas pertencem a funções diferentes, isomeria plana de função. E também tem um caso envolvendo fenol, álcool e éter. Também é um caso comum. Seria esse exemplo. Aqui eu tenho fenol. Lembrando que fenol, a hidroxila deve estar ligada em carbono do anel aromático. Aqui eu tenho um álcool. No álcool, a hidroxila está ligada em um carbono saturado, um carbono sp3. E aqui eu tenho éter, que se caracteriza pelo oxigênio como heteroátomo. Né? Os três têm a mesma fórmula bruta, C7H8O. Entretanto, pertencem a funções diferentes, isomeria plana de função. Então, repara que o nome da isomeria corresponde à diferença entre os isômeros. Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, o álcool benzílico, o cresol e o anisol, respectivamente, são isômeros. Foi o caso que a gente mostrou ainda agora. Aqui eu tenho um álcool, hidroxila em carbono saturado. Aqui eu tenho um fenol, hidroxila em carbono do anel aromático. E aqui eu tenho um éter, oxigênio como heteroátomo. Então, são isômeros de função. Aqui ele já faz uma pergunta diferente. Ele quer saber quem é o isômero de função do aldeído que apresenta a menor cadeia carbônica ramificada e saturada. Bom, para ser um aldeído que tenha uma cadeia carbônica ramificada, né, e saturada,
ele tem que ter pelo menos 4 carbonos. Então, aqui eu tenho uma ramificação, cadeia ramificada, né? E entre os carbonos, somente ligações simples, é uma cadeia saturada. Esse é o menor aldeído possível que tenha essa característica. Cadeia carbônica ramificada e saturada. E esse aldeído tem fórmula molecular C4H8O. Então, qual será a alternativa correta? A alternativa é que tiver um cara que não seja aldeído, tem que pertencer a uma outra função, e que tenha essa fórmula aqui. Né? Então, a gente vai pelas alternativas. Na letra A, esse cara é C5H10O. Então, não é isômero. Para ser isômero, tem que ter a mesma fórmula molecular. Na letra B, eu tenho um álcool. A fórmula é C3H8O. A gente precisa de C4H8O. Falta um carbono. Na letra C, nós temos uma cetona, que é C4H8O. Tem a mesma fórmula bruta do aldeído em questão, né? E pertence a funções diferentes. Então, quem é isômero de função desse aldeído é a letra C, a cetona. O segundo tipo de isomeria plana é chamada isomeria plana de cadeia ou de núcleo ou esqueletal. Bom, a diferença vai estar na cadeia. Já que a isomeria plana de cadeia, o nome da isomeria sugere qual a diferença entre os isômeros. E qual a característica dessa isomeria? Primeiro, os isômeros têm que ter a mesma fórmula bruta como qualquer isomeria. Tem que ter a mesma função. Porque se tiver função diferente, vai ser isômero de função. Certo? E tem que ter diferentes cadeias. Mas como assim? Nas classificações. Um tem cadeia aberta, o outro tem cadeia fechada. Um tem cadeia normal, o outro ramificada. Um tem cadeia saturada, o outro isômero insaturado. Ou tem cadeia homogênea e o outro isômero heterogêneo. Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. Aqui, por exemplo, eu tenho um alceno e um ciclano. Eles pertencem à mesma função, que é hidrocarboneto. Tem a mesma fórmula bruta. A mesma função, hidrocarboneto. Né? Entretanto, esse cara aqui tem cadeia aberta e esse tem cadeia fechada. Esse cara tem cadeia insaturada por causa da dupla e esse tem cadeia saturada. Então, eu falo que são isômeros planos de cadeia ou de núcleo. Um outro exemplo. Aqui eu tenho 2 ácidos carboxílicos, né? Então, pertencem à mesma função orgânica e têm a mesma fórmula bruta, C4H8O2. Entretanto, esse cara aqui tem cadeia ramificada. Aqui eu tenho uma ramificação metil. E esse cara aqui tem cadeia normal. Então, um de cadeia normal, o outro ramificada, isômero plano de cadeia. Mais um exemplo. Aqui eu tenho 2 aminas. Uma amina primária e uma amina secundária, mas são aminas. A classificação em primária e secundária é uma classificação da função amina. Pertence à mesma função, entretanto, tem a mesma fórmula bruta. Entretanto, esse cara aqui tem cadeia homogênea. O nitrogênio não é heteroátomo aqui. Aqui o nitrogênio é um heteroátomo, então a cadeia é heterogênea. Homogênea, heterogênea, isomeria plana de cadeia. Mais um exemplo aqui. Aqui eu tenho o ciclobutano e o metilciclopropano. Né? Aqui eu tenho uma cadeia fechada e aqui eu tenho uma cadeia mista, também chamada de fechada ramificada. Com a mesma fórmula bruta, diferentes cadeias, mesma função, os dois são hidrocarbonetos, isômeros planos de cadeia ou de núcleo. Beleza? Beleza, professor. Se tiver dúvida aí, vou me interrompendo, tá? Vamos ver o terceiro tipo de isomeria. Isomeria plana de posição. Para ser isômero, tem que ter a mesma fórmula bruta. Essa é a condição sine qua non, né? Agora, além disso, tem que ter a mesma função. Tá? Porque senão vai ser isômero de função. Tem que ter a mesma cadeia. Porque senão vai ser isômero de cadeia. E tem que ter diferente posição. Que é o que dá o nome para a isomeria. Posição de quê, Paulo? Posição de uma insaturação, de um grupo funcional ou de uma ramificação.
Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 álcools. O primeiro é o 1-propanol. A hidroxila está no carbono 1. E o segundo é o 2-propanol. A hidroxila está no carbono 2. Se você for ver, eles têm a mesma fórmula bruta, C3H8O. Os dois pertencem à mesma função, álcool e álcool. Tem a mesma cadeia. Se você classificar essa cadeia, ela vai ser uma cadeia aberta, normal, homogênea, saturada. Aberta, normal, homogênea, saturada. A diferença está onde? Na posição do grupo funcional. Aqui está no carbono 1, aqui está no carbono 2. Diferente posição do grupo funcional, isomeria plana de posição. Vamos ver mais um exemplo. Aqui eu tenho 2 alcenos. Se você fizer o nome, o primeiro se chama 1-buteno, que a dupla está no carbono 1. E o segundo se chama 2-buteno. Os dois têm a mesma fórmula bruta, C4H8. Os dois são hidrocarbonetos, pertencem à mesma função. Se você classificar essa cadeia, vai ser aberta, normal, homogênea e insaturada. Aqui também, aberta, normal, homogênea e insaturada. Tem o mesmo tipo de cadeia. A diferença está onde? Na posição da insaturação, da dupla ligação. Aqui a dupla está no carbono 1 e aqui a dupla está no carbono 2. Quem identifica a dupla sempre é o carbono de menor número, né? Terceiro exemplo. Aqui eu tenho 2 alcanos, né? 2 hidrocarbonetos alcanos. Esse cara aqui é o 2-metilpentano. Esse cara aqui é o 3-metilpentano. Mesma fórmula bruta, mesma função, mesma cadeia. Se você classificar essa cadeia, vai ser uma cadeia aberta, ramificada, homogênea, saturada. Aqui também. A diferença está onde? Na posição do metil. Aqui o metil está no carbono 2, aqui o metil está no carbono 3. Diferente posição de uma ramificação. Isomeria plana de posição. Beleza? A respeito da isomeria nos compostos orgânicos, considere o esquema a seguir. Os compostos 1, 2 e 3 podem ser, respectivamente... Bom, aqui eu tenho a pentanona, a 2-pentanona. Ele quer que você dê um composto que seja um isômero plano de posição, um outro que seja um isômero plano de cadeia, e um terceiro que seja um isômero plano de função. Bom, a 2-pentanona, pessoal, ela tem a carbonila, o oxigênio, no carbono 2. Um isômero plano de posição é eu colocar o oxigênio no carbono 3. Seria a 3-pentanona. Certo? Uma pentanona, a posição do oxigênio só pode ser no carbono 2 ou no carbono 3. Tá? Se eu colocar em carbonos da extremidade, vira um aldeído. Certo? Então, o primeiro isômero plano de posição deve ser a 3-pentanona. Um isômero plano de cadeia, né? O cara aqui tem cadeia normal. Eu posso fazer uma cadeia ramificada. Então, por exemplo, em vez de eu ter 2-pentanona, eu posso ter 1, 2, 3. 3-metilbutanona. É um isômero plano de cadeia, cadeia ramificada. A 2-pentanona tem cadeia normal. E o isômero plano de função, característico de aldeído, é tu fazer de cetona, é tu fazer com um isômero plano de função um aldeído. Né? Então é só eu colocar a carbonila na extremidade da cadeia. Então eu ia ter o pentanal, um aldeído. Pelas alternativas, 3-pentanona, metilbutanona e pentanal. Letra A. Aqui eu tenho o eugenol e o isoeugenol. Né? São 2 óleos essenciais. Ele quer saber que tipo de isomeria existe entre eles. Bom, vamos pensar. Função. Esse cara tem função mista. É um fenol éter.
Aqui também, fenol éter. Mesma função. A cadeia é a mesma classificação. É uma cadeia fechada ou mista, no caso aqui, porque tem ramificações, né, mista, aromática, mononucleada, heterogênea, insaturada, tem os mesmos tipos de cadeia. Se você olhar, a diferença é a posição. Aqui a dupla, se a gente numerar essa ramificação, fica 1, 2, 3. A dupla está no carbono 2. E no isogenol, ficaria 1, 2, 3. A dupla estaria no carbono 1 dessa ramificação. Então, a diferença é na posição da insaturação. Então, são isômeros planos de posição. Beleza até aí, pessoal? Beleza, professor. Nós vamos ter um terceiro caso agora, um quarto caso. Isomeria plana de compensação ou metameria. Na isomeria plana de compensação, os isômeros têm também a mesma fórmula bruta, a mesma função. A diferença é na posição de um heteroátomo. Alguns autores dizem que a isomeria plana de compensação seria um caso particular da isomeria plana de posição. Né? Isomeria de plano de posição seria sem heteroátomo e metameria seria com heteroátomo. Tá? Então, só vai acontecer com funções que sejam heterogêneas, funções que tenham heteroátomo. Né? As principais são éter. Então, aqui eu tenho mesma fórmula bruta para os dois isômeros, a mesma função, éter e éter. A diferença é a posição do heteroátomo. Aqui o heteroátomo ele está entre um metil e um propil. E é como se ele mudasse de posição na cadeia. Ele viesse para cá, ó. Ele vai ficar entre dois radicais etil. Então, quando tu tiver heteroátomo, né, a gente chama isomeria plana de compensação ou metameria. Um outro exemplo, os ésteres. Aqui eu tenho um éster, tem heteroátomo, e aqui eu tenho outro éster. Mesma fórmula bruta, mesma função. Aqui a diferença é que eu tenho o etanoato de propila. E aqui eu tenho o propanoato de etila. Como se o heteroátomo, o grupo funcional, mudasse de posição. E aqui eu tenho uma amina. Duas aminas secundárias. Mesma fórmula bruta, mesma função. A diferença é a posição, de novo, do heteroátomo. Aqui o nitrogênio, que é o heteroátomo, é o nitrogênio, tá certo? Está parecendo que é o hidrogênio, mas não é. Está entre metil e propil, e aqui está entre etil e etil. Mais um exercício. Dados os pares de compostos, metil, N-propil, amina e dietilamina, você vai ter que fazer a formulazinha dela. Né? O metil, N-propilamina e a dietilamina são esses compostos. Tá? É essencial a gente saber a nomenclatura bem, né? Metil, N-propil, amina. Dietilamina. Tá? O 1-propanol e o 2-propanol. 1-propanol a hidroxila no carbono 1. 2-propanol a hidroxila no carbono 2. São dois álcools. Ácido butanóico e ácido metilpropanoico. Butanóico, um ácido com 4 carbonos. Metilpropanoico, tem uma ramificação metil no carbono 2. E o propanoato de metila e etanoato de etila. Dois ésteres. Propanoato de metila. Etanoato de etila. Ele quer saber, dentre esses pares, quais são exemplos de metameria, ou seja, isomeria de compensação. Para ter isomeria de compensação, tem que ter heteroátomo. Né? Então, só ocorre com funções heterogêneas. No caso, vai acontecer aqui, com as aminas secundárias, e aqui, com o éster. Diferente posição do heteroátomo, então seria 1 e 4. 1 e 4, letra B de bom.
O número de isômeros constitucionais existentes com a fórmula molecular C2H7N é... Bom, quando ele pede o número de isômeros, aí você tem que escrever as fórmulas possíveis, né? Como eu tenho nitrogênio aqui, possivelmente isso aqui é uma amina. Pode ser uma nitrila também, pode ser uma imina, né? Você vai ter que testar pelo número de carbonos e hidrogênios para saber se é uma amina mesmo. Uma amina com 2 carbonos, a mais simples que tem seria a etilamina. Beleza? A etilamina vai dar C2H7N. E se eu tenho a etilamina, que é uma amina primária, eu tenho a dimetilamina, que é uma amina secundária. Como só tem 2 carbonos, não existe mais nenhuma possibilidade, né? Se você fizer uma imina, por exemplo, vai ter uma dupla. E aí, tendo uma dupla, ia diminuir o número de hidrogênios. Se você fizer uma nitrila, por exemplo, ia ter uma ligação tripla. Uma ligação tripla ia diminuir o número de hidrogênios, não ia dar C2H7. Então, com essa fórmula, só são possíveis 2 isômeros. Agora, ele te dá um composto e quer saber quantos isômeros são possíveis desse composto. Isômeros planos apenas. 2-propanol. 2-propanol é esse cara. É um álcool com a hidroxila no carbono 2. Bom, se tem hidroxila no carbono 2, um isômero possível é eu colocar a hidroxila no carbono 1. 1, 2, 3. Seria o 1-propanol. Seria um isômero de posição dele. Bom, não existe mais outra possibilidade com álcool. Com 3 carbonos, só existem esses 2 álcools. O 2-propanol e o 1-propanol. Mas os álcools são isômeros dos éteres, isômeros de função. Então, eu posso fazer um éter que é o metoxetano. Certo? Então, quantos isômeros são possíveis do 2-propanol? Apenas 2. O 1-propanol e o metoxetano. Agora, fica atento com a pergunta. Ele fala assim mesmo: o número de isômeros planos do composto de fórmula molecular C3H8O é... Pessoal, se você olhar aqui, ó, esse cara aqui é C3H8O. Né? Então, quantos compostos isômeros existem com a fórmula C3H8O? Esses 3 aqui. Ó. Beleza? Então, seria o 2-propanol, o 1-propanol e o metoxetano. Tá? Mas a resposta agora seria 3. Né? Porque a pergunta é: quantos isômeros planos existem com esta fórmula? 3 isômeros planos. Aqui a pergunta foi o número de isômeros do 2-propanol. Então, o número de isômeros desse são 2. Deu para entender? Sim, professor. Beleza, então. Com a fórmula molecular C4H11N, são representados os seguintes pares de isômeros. A gente dá vários pares. Os pares 1, 2 e 3 são, respectivamente... Se você olhar o par 1, ó, a diferença está na posição. Na posição de quem? Do grupo funcional. Né? Esse aqui é chamado de 1-propanoamina. E essa aqui é a butanamina. São 4 carbonos. 1-butanamina. E essa aqui é a 2-butanamina. Isômeros planos de posição. Aqui, ó, eu tenho heteroátomo. A diferença é que esse heteroátomo está entre o metil, aqui é um CH3, e um propil. E aqui está entre etil e etil. Diferente posição do heteroátomo, isomeria plana de compensação ou metameria. E aqui, se você olhar, essa cadeia aqui é ramificada. Ó. E essa cadeia aqui é normal. Cadeia ramificada, cadeia normal, isômeros planos de cadeia. Essa é ramificada, essa é normal. Então, seria isômero de posição, metameria, metâmeros, e isômeros de cadeia.
Agora, existe um caso especial de isomeria plana, chamado de isomeria dinâmica ou tautomeria. Alguns autores também sugerem que seria um caso particular da isomeria plana de função. Tá? Por quê? Porque os isômeros têm a mesma fórmula bruta, mas eles pertencem a funções diferentes. A diferença da isomeria plana de função, que nós vimos lá no início, é que na tautomeria, os isômeros são conversíveis entre si. E na isomeria plana de função, não. Na tautomeria, um isômero pode se converter no outro e vice-versa. Tá? E quando acontece isso? Bom, como eu disse, como eles podem se converter, estão em equilíbrio dinâmico. Acontece, na maioria das vezes, ou nos casos mais comuns na química orgânica, entre grupo enol e carbonila alfa-hidrogenado. O que é isso aqui? Ó? O grupo enol, pessoal, é sempre que eu tiver uma hidroxila ligada em carbono sp2, que não seja aromático. Porque se for aromático, é fenol. Beleza? E carbonila alfa-hidrogenada é quando eu tenho uma carbonila, que é o C-O, e o carbono vizinho de qualquer grupo funcional, uma química orgânica que se chama de carbono alfa. O próximo é carbono beta. Tá? Então, esse carbono alfa, ele tem que ter pelo menos um hidrogênio. Sempre que você tiver grupo enol e carbonila alfa-hidrogenada, vai ocorrer a isomeria dinâmica ou tautomeria. Existem dois casos clássicos de isomeria dinâmica ou tautomeria. O primeiro deles é a tautomeria aldenólica. O que é essa tautomeria aldenólica? É uma tautomeria que ocorre sempre entre um enol primário e um aldeído. O que é um enol primário? Enol é quando eu tenho hidroxila ligada em carbono sp2. Isso é um enol. E se esse carbono sp2 for um carbono primário, eu tenho um enol primário. Beleza até aí? Sempre que eu tiver um enol primário, ele é um composto instável. Ele sofre tautomeria. A gente fala que ele tautomeriza. E como é que é essa tautomeria? O oxigênio, que é um elemento muito eletronegativo, ele ganha os elétrons da ligação com o hidrogênio. Então, ele ganha os elétrons dessa ligação sigma e vai formar uma ligação pi, uma dupla. Só que quando ele forma a dupla, a ligação dupla entre os carbonos quebra e absorve o hidrogênio, que a gente chama de próton, que é um H+, isso aqui. Quebra e se liga ao próton. Então, esse cara aqui, que era CH2, com a ligação π da dupla, ele vai se ligar a esse hidrogênio. Vai ficar CH3. CH2 mais o hidrogênio que ele ganhou aqui. Ó. E aqui, que era uma ligação simples, vai ficar uma dupla. E o enol se converte, então, em aldeído. Por isso que o nome é tautomeria aldoenólica. Ocorre entre o enol primário e um aldeído. E como eu disse, é reversível. Os isômeros estão em equilíbrio dinâmico. Então, isso pode acontecer ao contrário. Tá? Pode acontecer da ligação sigma quebrar para formar a dupla de novo, e a ligação π aqui do oxigênio captura o próton para formar de novo a hidroxila. Entretanto, normalmente a porcentagem de aldeído nesse equilíbrio é muito maior do que a porcentagem de enol. O aldeído é um composto estável. O enol é um composto instável. Então, esse equilíbrio está deslocado para a direita. Tem muito mais aldeído no equilíbrio do que enol. Beleza? Segundo tipo é a tautomeria cetoenólica. A cetoenólica ocorre também entre um enol, só que um enol secundário. E aí vai formar uma cetona. O que é um enol secundário? É quando eu tenho a hidroxila ligado em carbono sp2, e esse carbono sp2 deve ser um carbono secundário. Aí eu tenho, então, um enol secundário. Beleza? Como é que ocorre a tautomeria?
de maneira análoga à do enol primário. Vai quebrar essa ligação aqui e o oxigênio vai ganhar os elétrons para formar uma dupla. E a dupla entre carbonos captura o próton. Então vai formar uma cetona. Certo? Como é reversível, pode acontecer de volta. Mas, de novo, a cetona é estável e o enol é instável. Então, esse equilíbrio está deslocado no sentido de formar a cetona. Beleza até aí, pessoal? Sim, professor. Nós temos um caso um pouco mais rápido, mas que já apareceu em provas por aí, que é a tautomeria entre amida e iminoálcool. Uma amida tem esse nitrogênio aqui, ó, tá? E tem uma carbonila. Então pode acontecer uma tautomeria desse tipo. O nitrogênio ganha o par de elétrons do hidrogênio e forma uma dupla aqui. E o oxigênio captura o próton. Estão formando uma função mista, que nós chamamos de imino-álcool. Esse grupo aqui é o grupo das iminas, carbono dupla em H, e aqui é a hidroxila, grupo dos álcools. Né? Então, tem o caso entre uma amida e um iminoálcool. Pode acontecer o contrário. O oxigênio recupera o par eletrônico para formar a dupla, e a dupla captura o próton para formar a amida de novo. Beleza? Esse é um caso um pouco mais raro, mas acontece. Essa questão é uma questão de um vestibular passado e mostra exatamente esse caso, entre uma amida e um iminoálcool, né? Que eles chamaram aqui de imida ácida. Então, aqui o que está acontecendo? O nitrogênio está ganhando o par eletrônico aqui do hidrogênio, formando uma dupla. Essa dupla bem aqui. E o oxigênio, com a ligação π, captura o próton, formando a hidroxila. Né? Olhou que os isômeros são interconversíveis, um se converte no outro, é um equilíbrio dinâmico. Isso é uma isomeria do tipo tautomeria. Ok? Ok. Uma outra questão sobre tautomeria. O etenol é um enol. Os compostos pertencentes a essa função são muito instáveis e, na tentativa de adquirirem uma conformação mais estável, os enóis modificam sua estrutura, transformando-se em outra substância, passando por um tipo de isomeria dinâmica denominada tautomeria, em que, numa mesma fase líquida, os isômeros coexistem em equilíbrio dinâmico. Qual dos compostos abaixo realiza esse tipo de isomeria com o etenol? Etenol é um enol com 2 carbonos. Certo? Et, 2 carbonos, em a dupla ol, porque é um enol. E se você olhar, ele é um enol primário, né? Enol primário vai dar aldeído. Então, fazendo a tautomeria, vai formar o aldeído. Certo? Nome do aldeído? Aldeído com 2 carbonos, etanol. Então, letra B de dado. Tudo bem até aí? Tudo, professor. Relacione as duas colunas abaixo, indicando o tipo de isomeria plana que ocorre entre os pares de compostos orgânicos mencionados na segunda coluna. Então, na primeira coluna tem o tipo de isomeria, na segunda coluna tem os pares de compostos. De novo, a gente tem que ter domínio da nomenclatura orgânica para poder fazer as fórmulas, né? Então, letra A, dimetilamina e etilamina. São esses dois aí, certo? Repara que eles têm a mesma fórmula bruta, pertencem à mesma função, que é amina. Entretanto, esse cara aqui tem cadeia heterogênea, porque tem um heteroátomo, e esse cara aqui tem cadeia homogênea, porque não tem heteroátomo. Então, tem diferentes cadeias. Então, vão ser isômeros planos de cadeia. Beleza? Letra B, etoxetano e metoxipropano.
Etoxetano é um éter, metoxipropano também é um éter, certo? A diferença aqui, ó, é que o oxigênio, que é o heteroátomo, está entre dois radicais etil. E aqui o oxigênio está entre o metil e o propil. Então, diferente posição do heteroátomo. Diferente posição do heteroátomo, isomeria de compensação ou metameria. Ok? Ok, professor. Propen-2-ol e propanona. Propen-2-ol e propanona. 1-propen-2-ol, tem a dupla, 2 tem a hidroxila. 1-propen, 2-ol. E propanona, uma acetona. Se você olhar, isso aqui é um enol, né? Enol secundário e cetona. Enol secundário e cetona, ou seja, enol e carbonila alfa hidrogenada. Isso aqui é uma tautomeria. Eu vi um barulho, eu caí? Não, professor. Não. Eu vi um barulhinho aqui, não sei se tinha caído. Letra D. Metanoato de metila e ácido etanóico. O metanoato de metila é um éster. Ácido etanóico é um ácido carboxílico. Éster e ácido, funções diferentes. Isomeria plana de função ou funcional. E but-1-eno e but-2-eno. Ou 1-buteno e 2-buteno. Né? Os dois são hidrocarbonetos. Mesma cadeia. A diferença é a posição da dupla. Aqui a dupla está no carbono 1, aqui a dupla está no carbono 2. Então, isômeros planos de posição. Então, a relação ficaria assim. 1D, 2E, 3A, 4B, 5C. No final do século XIX, um cientista alemão chamado Adolf von Baeyer criou uma teoria chamada teoria das tensões de Baeyer. Ele, estudando compostos de cadeia fechada, ele percebeu o seguinte: o ciclopropano, por exemplo. O ciclopropano, né, teoricamente, teria a forma de um triângulo equilátero. E os triângulos equiláteros, eles têm ângulos internos de 60 graus. Então, pela matemática, esse ângulo de ligação deveria ser 60 graus, pela geometria plana. Entretanto, isso aqui é um carbono, e é um carbono sp3. E os carbonos sp3 têm ângulos de 109 graus e 28 minutos. Certo? Então, aqui eu tenho duas forças contrárias. A geometria da cadeia está tentando puxar essa ligação e essa para que dê um ângulo de 60. Entretanto, a hibridação dos orbitais do carbono estão puxando essa ligação para fora e essa para fora para que o ângulo seja de 109 graus e 28 minutos. Então, surge uma tensão nos ângulos dessa cadeia. Nós chamamos tensão angular. E ela se calcula dessa forma. Você pega o ângulo da hibridação, subtrai do ângulo da geometria plana e divide por 2, faz uma média. Então, se diz que a tensão angular nesses ângulos aqui é de aproximadamente 24 graus e 44 minutos. O que significa isso? Significa que essas ligações estão sob tensão, estão tensionadas. Elas facilmente quebram. Tá? Esse composto é um composto que tem uma baixa estabilidade. E a gente pode provar isso nas reações químicas, que a gente vai ver lá na frente. Né? Ciclopropano, apesar de ser um composto saturado, sofre normalmente reações de adição para quebrar a cadeia. Quebrar a cadeia e diminuir a tensão. Se você fizer a mesma conta, o mesmo cálculo, o ciclo butano, o ciclo pentano, o ciclo hexano, no ciclo butano, o ângulo interno da geometria é 90 graus. Se você fizer o cálculo da tensão angular, você vai ter uma tensão de 9 graus e 44 minutos. Tá? É uma tensão menor do que o ciclo propano, mas ainda é uma tensão considerável. O ciclo butano também sofre reações de adição. O ciclo pentano
ele já tem um ângulo de 108 graus, muito próximo do ângulo da hibridação, que é 109. Então a tensão dele é bem pequena. A gente considera o ciclo pentano já um composto estável. Ele já vai sofrer reações de substituição. E no ciclo hexano, o ângulo da geometria é maior, é 120, maior que o ângulo da... Deixa eu voltar aqui, pulei muito. É maior que o ângulo da hibridação, que seria 109 graus. Então ele teria uma tensão negativa, porque ficaria 109,28 menos 120. Então teria uma tensão de menos 5,5 graus e 16 minutos, né? Essas ligações estariam voltadas para dentro da cadeia, estariam curvadas para dentro. Então, Bayer. Alguma pergunta? O Bayer, Não, professor. ele criou a teoria, né, que explicava as tensões nos anéis dos ciclanos. Entretanto, pouco tempo depois, dois outros químicos, chamados Chase e Moore, né, eles notaram que o ciclo hexano não tinha tensão. O ciclo hexano era um composto estável, né? E como é que ele era estável? Se pela geometria ele deveria ter uma tensão de 5 graus aproximadamente, 5 graus negativos, né? Bom, o Chase e o Moore propuseram que a partir de 6 carbonos, os ciclanos não teriam mais cadeia plana, teriam modelos espaciais, tá? E os dois mais famosos são os do ciclo hexano, que é o modelo bote ou barco, também chamado de conformação C, e o modelo cadeira, também chamado de conformação Z. Vocês sabem que quando a gente coloca em negrito aqui, a ligação, significa que ela está apontando para frente do quadro, para frente do papel. Dá para perceber aqui o ciclo hexano com uma forma parecida à de um bote ou um barco? Sim. Só um minuto, pessoal. Problemas familiares aqui. Certo. Beleza. E aqui, semelhante a uma cadeira, como se fosse uma cadeira dessas de praia aqui, né? Eu tenho aqui um modelo espacial. Eu vou sair aqui, vou entrar aqui e vou ligar minha câmera. Para eu poder mostrar para vocês aqui na correria. Vocês conseguem ver? Está visível aqui, eu configurei também. Olha, esse aqui seria o modelo. Deixa eu ficar aqui mais longe. Ciclo hexano aqui, certo? Cada bolinha preta é um carbono. Esse aqui seria o modelo. Agora está melhor para mim. Seria o modelo BOT. Certo? Então seria Sim, assim. professor. Essas ligações aqui, ó, estão para frente do plano. Tá? Repara que ele não é uma figura plana, é uma figura espacial. E se eu der uma torção aqui, ó, ele vai ser o modelo cadeira. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui direito. É difícil até de segurar isso aqui. Não sei se dá para perceber. Esse aqui seria o modelo cadeira. Vocês conseguem perceber? Sim, professor. Tá? O modelo cadeira é o mais estável, porque ele permite um maior distanciamento entre os átomos, né? Entre os átomos de hidrogênio, desse carbono e desse aqui, ó, ficam mais distantes. O modelo BOT permite uma maior aproximação entre os átomos, então aumenta a repulsão. Ele é menos estável do que o modelo cadeira. Tá? Então, hoje, depois de algum tempo, foi provado que realmente o Chase e o Moore estavam certos. Vou voltar a apresentar aqui, tá?
E hoje, admite-se que todos os ciclohexanos, e também ciclenos, né, com mais de 6 carbonos, eles têm uma estrutura preguiada. Eles não são mais figuras planas, eles passam a ser figuras espaciais. Com isso, não tem tensão angular. Por que não tem tensão angular? Porque o ângulo entre os carbonos agora, como é uma forma espacial, esse ângulo passa 69 graus, né? Exatamente igual ao ângulo do carbono sp3. Beleza? A gente fala que os modelos espaciais para o ciclo hexano são isômeros conformacionais. Tá? Por que eles são isômeros conformacionais? Porque, na verdade, é o mesmo composto. E a barreira energética de conversão um no outro é muito pequena. Tá? Então, eles coexistem. Tá? E nós temos ainda, para terminar, eu já estourei meu tempo, eu acho, 5 minutos, mas só para terminar, outro tipo de isomeria conformacional, né, que a gente trabalha com as projeções de Newton. São basicamente duas conformações mais comuns. Primeira, conformação estrela. Então, imagine que eu tenho aqui o etano, CH3, CH3. Tá? Como a rotação entre os carbonos do etano é livre, por que a rotação é livre? Porque é uma ligação simples. Vocês vão ver daqui a pouco com Bichara que se fosse uma ligação dupla, a rotação seria impedida. Né? Se os carbonos estiverem nessa posição, e eu tiver um observador olhando esse carbono aqui, ó, ele veria isso aqui. Ó. Esse carbono aqui é o carbono vermelho. E atrás dele, a bola azul, ó, é esse carbono aqui, que está de azul. Então, ele veria os 3 hidrogênios. Ó. Lembra que quando eu tenho uma cunha cheia, são tá para frente. Quando eu tenho uma cunha para aceitar, tenho um traço no papel, no plano da projeção, tá? No plano do slide. Então, aqui eu teria esse hidrogênio, seria esse bem aqui, ó. Esse hidrogênio seria esse bem aqui, e esse hidrogênio seria esse bem aqui. Visão desse observador. E aqui atrás, ó, estariam os hidrogênios do carbono azul. Repara que forma como se fosse uma estrela de 6 pontas. Então, essa é chamada de conformação estrela. Tá? Se a gente usasse o modelo de bola, seria isso aqui. Aqui eu tenho os carbonos, né? E o observador, então ele enxergaria isso aqui. Ó. Beleza? Existe uma outra conformação possível, que é a conformação eclipse. Seria os hidrogênios que estão no plano, né, em paralelo, assim como os hidrogênios que estão para frente, também em paralelo um ao outro. E a mesma coisa, os hidrogênios que estão para trás do plano. Então, o observador enxergaria o hidrogênio da frente e aqui estaria o hidrogênio de trás. Né? Como o hidrogênio da frente ficaria na frente do hidrogênio de trás, a gente fala que esse hidrogênio estaria eclipsado. Com o modelo de bolas fica mais fácil ver. Então, ele só veria os hidrogênios do carbono vermelho e atrás estariam os hidrogênios do carbono azul. Tá? Seria a conformação eclipse. Para terminar minha aula, eu pergunto para vocês, qual você acha que é a conformação mais estável? A eclipse ou a estrela? O que é que vocês acham? Qual a mais estável, qual a menos estável? Menos estágio. Quem é a menos estável? É. Qual?
A de baixo aqui que tá com a seta para lateral. Não, essa aqui é a conformação estrela. É a mesma coisa. Só que aqui a gente fala que é projeção em cavalete. E aqui a gente fala que é modelo de bola. É a mesma coisa. Essa aqui é a estrela. Tá? E Tá. a eclipse é essa aqui. Onde os átomos ficam eclipsados. Um fica atrás do outro. Tá ok? Qual vocês acham que é a mais Ok. estável? A estrela ou a eclipse? A estrela. A estrela. Que permite o maior afastamento entre os átomos. Aqui são hidrogênios. Se eu tivesse, por exemplo, um etil e um etil aqui, são grupos muito volumosos, eles sofrem repulsão. Então, a conformação eclipse ia ter muita repulsão aqui. Então, aí ia diminuir a estabilidade. Já na conformação estrela, eles ficam mais distantes. Ó. Então, aumenta a estabilidade. Beleza, pessoal? Era essa a nossa